Som na caixa. Mesmo com mais poder, serão julgados, não podemos ceder. A renegados, nós vamos obter mais aliados, apesar da vingança dos derrotados. Mesmo com mais poder, serão julgados, não podemos ceder. Planeta condenado. Presos em uma guerra sem fim, os Autobots e Decepticons lutam pelo futuro de Cybertron. Em meio à traição, dúvidas e morte, Megatron decide dar um fim à guerra usando o Allspark, artefato místico, fonte de toda a vida cybertroniana. Desesperados, Optimus Prime e seus Autobots lançaram o Allspark nas profundezas do espaço, evacuando o planeta em busca de um novo lar. Agora, Cybertron tem seus dias contados e Megatron se depara com uma escolha difícil. Cabe agora a um marmanjo de quase 30 anos justificar fazer um vídeo de 10 minutos sobre um desenho infantil. Obrigado pela recapitulação, imitação barata do locutor Malta Jr. Enfim, logo de cara a gente já vê a diferença dessa série em relação com o Cerco, e a maior delas é a estrutura narrativa. Enquanto o Cerco era um filmão de 2 horas e 40 com uma narrativa contínua, o Nascer da Terra é estruturado bem mais de episódio por episódio. Cada um tem um tema, uma paleta de cor distinta até, um boneco novo que eles querem vender e geralmente tem começo, meio e fim. O primeiro episódio é basicamente um epílogo do Cerco, o segundo introduz os quintessons, o terceiro mostra uma investigação em uma estação espacial abandonada, o quarto é uma conversa civilizada de Megatron e Optimus, o quinto é uma viagem psicodélica doida de autoconhecimento, e o sexto é a culminação de tudo numa batalha final que reúne tudo que foi introduzido até agora. Se a temporada anterior era mais um filme de guerra, esse lembra algo como Jornada das Estrelas, não só pelo ambiente novo a cada episódio, mas também pelo tom um pouquinho mais ameno, mais leve, mais colorido. Mas o problema principal do Nascer da Terra é que ele é muito nitidamente um capítulo do meio. Ele acaba fechando pontas soltas do capítulo anterior, enquanto termina... Ele não termina, na verdade. Ele acaba com um ganchão pro próximo capítulo. Então ele nunca parece ser sua própria entidade, coisa que o Cerco não era. Ele acabava assim. Mas e se eu dissesse que, intencionalmente ou não, essa posição do capítulo da temporada acaba ajudando nos temas que ela procura desenvolver? Como, você pergunta? Vamos descobrir. Felizmente, essa parte do desenho já não perde tempo e se joga mais nos conceitos bizarros da transmitologia. A origem e história do povo cybertroniano é expandida com a aparição dos Quintessons, os seres tentaculares de 5 cabeças que teriam criado os Transformers como uma raça operária. E também aparecem os mercenários, que fazem muito jus ao nome, porque todos os integrantes deles são modelos de animação reutilizados de outros personagens. E coisas como viagem no tempo, universos paralelos onde tudo é metafórico e você pode criar cenas doidas mirabolantes, sabe? Conceitos malucos de desenho, como essa série deveria ser. Mais conceitos inovadores e lore mirabolante não adianta nada se você não tem personagens e história para desenvolver com isso. Nos Cercos, os personagens se definiam através dos relacionamentos uns com os outros. No Nascer da Terra, agora eles estão separados, então a dinâmica é outra. Eles precisam se definir através das próprias ações que eles tomam. Esse é o caso de Megatron, agora muito mais vilão do que nunca. No final da temporada anterior, ele tecnicamente venceu a guerra, mas essa vitória não adiantou muito, porque apesar de todos os Autobots terem ou fugido ou morrido, o planeta não deixa de estar na beira da morte. O povo dele ainda está sofrendo e sem a figura dos Autobots para unir as tropas dele contra um inimigo em comum, eles começam a perder a fé. E agora que o Megatron governa praticamente sem oposição, todo o sofrimento do povo, tudo que acontecer daqui pra frente é responsabilidade só dele. E essa pressão obriga ele a tomar mais decisões difíceis e ultrapassar limites morais que ele não faria antes. No primeiro episódio, ele aparece visitando uma fábrica de munição que não está mais sendo produtiva, para decidir se ele deve desativá-la às custas dos operários. Ele hesita, ele lamenta, mas a essa altura ele já está tratando o próprio povo como números.
Shockwave. Sim, Lord Megatron. Pode desativar o setor 12. Afirmativo. Mas se você acha que o Megatron é que tá vacilando, é porque você não viu Optimus Prime, agora mais bundão do que nunca. E não entenda mal, porque pra mim isso é uma qualidade. O Optimus se vê encarregado de uma missão de recuperar o Allspark que ele mesmo jogou no espaço e imediatamente se arrependeu de ter feito isso. No espaço agora ele é o líder definitivo dos Autobots, ele responde pelas próprias ações e a realidade é que ele tem boas intenções, mas não é necessariamente o melhor líder. O próprio Serco mostrou que antes da guerra o Optimus acreditava que o Megatron era o sucessor melhor para o Alpha Trion. Ele nunca quis a matriz da liderança, mas adotou a posição por necessidade, porque alguém precisava desafiar o Megatron. Isso significa que ele tem noção do que é errado, mas não necessariamente a convicção de que é ele quem sabe fazer o certo. Afinal, as ações dele levaram a guerra a se estender por anos a fio. Então a gente vê ele hesitando, cometendo erros e se questionando. Logo, aquela cena que todo mundo reclamou, em que ele fala: O ciclo acaba aqui, e agora com um ato único terrível, para impedir bilhões de outros. Agora, diz que me perdoa. Pra mim faz todo sentido, porque apesar de tudo, ele ainda sente que precisa da aprovação dos outros. Esse Optimus preferiria convencer o Megatron a se arrepender do que carregar um fardo de ser um líder. Pra quem tá acostumado com o Optimus clássico, pode ser até frustrante ver ele sendo bundão assim, mas pra mim é uma caracterização que funciona muito pra dar mais dimensão a um personagem que durante muito tempo era retratado como um líder nato. Eu acho que o Optimus vai alcançar a confiança, que é a personalidade que a gente já tem acostumado, mas quando esse momento chegar vai ter sido melhor, porque a gente vai ter acompanhado a jornada dele de superação e aprender a largar a mão de ser trouxa. Vai saber, talvez ele consiga alcançar o nível da Elita 1, agora mais pé no chão do que nunca. Boneco é caro. A Elita 1 segue sendo uma das melhores personagens dessa desgraça. Depois de se separar do comando do Optimus e permanecer em Cybertron, aqui ela finalmente brilha. Sem o Optimus para atrapalhar ela revela ser uma líder nata. Ela lidera os Decepticons desertores com um pequeno grupo de Autobots e foca em salvar quem ela consegue, e acaba sendo muito mais eficiente do que tanto o Optimus ou o Megatron, sem em nenhum momento comprometer os seus ideais. Se nós concordamos com tantas coisas, então por que somos oponentes? Não confunda ideais com ideologia. São as nossas ações que nos definem. E as suas me dão muito nojo. Se você acha que é porque eu conheci o herói que eu vou perdoar o monstro, você é realmente louco. O problema da temporada anterior é que vários personagens importantes, ou conceitos, ou histórias pregressas, eles eram mencionados meio que de passagem, sem muita elaboração, e você não entendia 100% se você já não era como eu e já tem bastante conhecimento de Transformers. Até meu irmão, que é longe de ser um transleigo, mas também não é um transfanático que nem eu, ele teve certa dificuldade de acompanhar, então imagina um leigo. Bom, aqui eles acham uma solução elegante e criativa para mostrar isso de forma direta. No episódio 5, Optimus e Megatron vão numa viagem psicodélica e espiritual de autodescobrimento. O Optimus tem um guia do passado e o Megatron um do futuro, que, no melhor estilo um conto de Natal, guiam eles pelo passado que os trouxe aqui, o presente que as ações passadas deles causaram, e dão vislumbres do que o futuro os aguarda se eles seguirem nesse caminho. Ao mesmo tempo que a sequência é um monte de conversas e easter eggs da franquia Transformers, é interessante, no sentido metalinguístico mesmo, que esses personagens estão sempre moldados pelas expectativas e tradições que a franquia Transformers acumulou ao longo de 35 anos de existência. Todo mundo quer ver o Optimus se sacrificar e voltar à vida no terceiro dia, ver o Megatron digievoluir pra Galvatron. Essas cenas clássicas que pra eles é o futuro, pro público é o passado pelo qual a gente julga Transformers em geral. Toda a história nova que essa franquia se propõe a contar
tem que lidar não só com as pressões de um produto corporativo para vender brinquedo, mas também com as expectativas que os fãs querem desses personagens, e por extensão as equipes criativas a fazerem jus a esses clássicos inalcançáveis. E com a perspectiva disso, os personagens saem mudados, provavelmente mais seguros de si mesmos e prontos para trilharem o próprio caminho, a atitude que provavelmente os roteiristas também compartilham. O que poderia ter sido só um fanservice foi usado como desenvolvimento para os personagens e uma forma de comentar as pressões do processo artístico quando se trabalha com propriedade intelectual de cultura pop. Não é a coisa mais original, mas pelo menos é interessante. Quanto aos problemas, é aquela coisa. A série, eu acho uma melhoria com o cerco, mas ainda faz parte da mesma série, tem a mesma identidade. Então, mesmo com melhorias na história e diversificando os assuntos e os conceitos, ainda é uma série muito falatório, é uma série com animação, não é lá essas coisas. E se uma pessoa não gostou disso no cerco, tem até melhorias, mas eu não sei se é o suficiente para dar outra chance. As melhorias que tem, elas interessam muito mais um super fã que nem eu. E se você já é um super fã que nem eu, você vai assistir. Esse é novamente o problema. Essa série parece que é exclusiva para pessoas como eu que compram encadernado importado e edita wiki. E é uma coisa que é inerente ao formato. São 6 episódios, não é muito tempo para caber muita história. Então eles acabam usando o artifício de dar detalhes vagos e umas frases soltas para parecer que tem muito mais coisa acontecendo fora do que a gente vê do que de fato tem, dá uma ilusão de que é um universo grande. Só que também tem uma questão de que da quantidade de conceitos que eles introduzem do nada, gastam 10 minutos elaborando e depois jogam fora para nunca mais aparecer. E tem uma coisa que eu notei no anterior, que eu não mencionei no último vídeo, na expectativa de que fosse melhorar, mas não. Que são os diálogos constantemente pausados e agoniados de cada personagem. No cerco isso funcionava para alguns personagens, mas depois de 2 temporadas sendo o único jeito que todos os personagens falam, eu posso dizer que já não dá mais. E novamente eu entendo que a animação custa caro, Transformers principalmente, porque você tem que criar um modelo de robô, um modelo de veículo e o intermediário para um transformar no outro. Mas não muda a brochada que dá quando você vê isso. Autobots, transformar e vamos rodar! Transformers War for Cybertron Trilogy, por favor, me ajuda a te ajudar. Enfim, apesar dessas ressalvas que eu tenho, essa temporada me deu coisas que eu não esperava do Transformers e eu saí com uma surpresa grata. O tom é muito mais do que eu espero de uma série de Transformers, principalmente depois do nível de pesado que foi o cerco. É uma mistura de fantasia, ficção científica, drama político, novela e comercial de brinquedo, ou seja, tudo que um Transformers precisa. E levando em conta o que sabemos sobre o próximo capítulo da trilogia Transformers, O Reino, que vai adaptar o Beast Wars, que é uma das fases mais amadas e mais criativas para o universo Transformers. Se eles seguirem no ritmo dessa segunda temporada para a terceira com os personagens do Beast Wars, eu boto fé que vai ser uma coisa pirada, louca e tudo que eu quero em Transformers. Porque, convenhamos, eu acho que eu falo por todos quando eu digo que eu vim ver o macaco.